Roller Redutore. Nunca foi tão fácil reduzir medidas. O Roller Redutore é um equipamento pioneiro no Brasil e você demonstra o seu grande potencial empreendedor por estar adquirindo um aparelho moderno e com resultados comprovados. Toda pessoa foi feita para ter uma vida saudável, o que significa ter um harmonioso equilíbrio de músculos, gorduras e líquidos. Essa é a chamada harmonia corporal. Nosso corpo possui um complexo sistema de circulação de líquidos, responsável pela nutrição e oxigenação das células e remoção de toxinas, fazendo com que essas mesmas células tenham vigor e vivam saudáveis. Os líquidos em nosso corpo recebem nomes diferentes, conforme as características e o local onde estão. Sangue arterial é um líquido rico em oxigênio e nutrientes para as células. Sangue venoso é o sangue carregado de toxinas e gás carbônico. Líquido intersticial, ele atravessa as paredes dos capilares e ocupa os espaços entre as células. Líquido intracelular é quando o líquido intersticial penetra nas células para promover o seu metabolismo. Linfa. O sistema linfático compõe a chamada circulação de retorno, promovendo a desintoxicação das células do corpo e removendo as toxinas. A linfa não tem movimentos próprios. Ela é propelida ao longo dos vasos linfáticos em uma única direção, pelos seguintes mecanismos. Ação massageadora do movimento dos músculos sobre os vasos linfáticos. Estiramento e contração do segmento de um vaso pelo movimento do corpo. Pressão do batimento do coração refletido nas artérias, pressionando os vasos linfáticos próximos. Sucção formada pelos movimentos respiratórios. Formação de nova linfa empurrando a antiga para frente. Nos dias de hoje, a falta de exercícios físicos não permite que o sistema linfático drene satisfatoriamente toda a linfa que é produzida e com ela as toxinas. Isso, somado a outros fatores como má alimentação, cigarro, álcool e desequilíbrios hormonais, inclusive durante gravidez, acabam por causar efeitos nocivos, como celulite, a pele de laranja, glúteos, flancos, coxas, parte interna dos joelhos, parte alta das costas. Para combater a celulite, é preciso restabelecer a harmonia do fluxo de líquido nas áreas afetadas, fazendo com que a drenagem de líquidos seja tão eficiente quanto o abastecimento. Gordura localizada. Aqui entra o papel do restabelecimento da harmoniosa circulação de líquidos da drenagem linfática, aumentando a eficiência na diluição de gorduras localizadas. Flacidez. Pode ser atribuída a fatores naturais da constituição feminina, efeitos hormonais, falta de exercícios, alimentação inadequada, culminando com uma massiva fraqueza do tecido corporal, causa básica de outros sintomas, como celulite e varizes. Obesidade. Seus efeitos podem ser amenizados através de uma dieta alimentar controlada, exercícios físicos e por técnicas estéticas, especialmente a drenagem linfática.
Barriga de cerveja. O roller Redutore é capaz de estimular o fluxo de alimento e diminuir o seu acúmulo. Outros efeitos benéficos conhecidos: diminuição dos riscos de varizes, redução de medidas, efeitos estéticos e psicológicos, relaxamento ou diminuição do sistema do estresse, ansiedade e depressão. Dá à pele uma aparência mais saudável e mais elasticidade. A técnica da drenagem linfática pelo roller Redutore. Toda a drenagem linfática tem a finalidade de produzir movimento na linfa que não foi adequadamente escoada pelos mecanismos naturais. As características da técnica de drenagem linfática pelo roller Redutore são: método. O roller Redutore faz a aplicação da drenagem linfática através de compressões e descompressões pontuais, lineares e alternadas. Velocidade contínua e estável. Direção. Deve-se observar a direção ideal da aplicação da técnica do roller Redutore. É das áreas mais distantes do corpo em direção ao coração, começando pelas extremidades, pés e pernas, subindo até o coração. Local. A aplicação é realizada individualmente em uma área do corpo a ser tratada por vez, de acordo com a necessidade. Intensidade. O tempo de aplicação vai variar em função da sensibilidade da área e da necessidade de resultados. Técnica de aplicação. Antes de iniciar as sessões com o roller Redutore, observe: a frequência das sessões deve ser planejada para, no mínimo, 3 vezes por semana, num total de pelo menos 10 sessões seguidas, de no mínimo 30 minutos. Instrua a cliente a usar roupas colantes, similares às roupas de ginástica. Anote as medidas a serem esculpidas na ficha individual para posterior medição do progresso realizado. É importante fazer as medições sempre no mesmo exato local, com o corpo na mesma posição e sempre com fita métrica semelhante, não considerando a roupa. Sugere-se seguir as seguintes orientações para o acompanhamento das medidas. Medida 1. Com o braço erguido para o lado do corpo, dobrado. Medida 2. Logo após uma expiração normal, prender a respiração e medir logo abaixo dos seios. Medida 3. De pé. Logo após uma expiração normal, prender a respiração e medir sobre o umbigo. Medida 4. De pé. Logo após uma expiração normal, prender a respiração e medir no exato local que você costuma usar a cinta. Medida 5. De pé. Medir na altura da parte mais alta das nádegas. Medida 6. De pé, com as pernas levemente afastadas, medir horizontalmente a coxa na altura de sua ligação com a virilha. Medida 7. Sentada, com a perna dobrada 90 graus, medir exatamente no centro da coxa, entre a virilha e o fim do joelho. Medida 8. Sentada, com a perna dobrada 90 graus, medir exatamente na região mais alta da panturrilha. Após estabelecido o tempo de aplicação em cada posição, escolhendo entre o tempo mínimo e máximo conforme necessidade do cliente, acompanhe o cliente nas primeiras sessões, até que ele se sinta seguro para realizar as aplicações sozinho. Acompanhe agora os resultados da pesquisa científica que comprovou a eficiência do roller Redutore. A pesquisa foi conduzida pelo Dr. Giuseppe Repetto, renomado médico endocrinologista, membro da ABESO, a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, e professor da PUC do Rio Grande do Sul.
O roller Redutore foi aplicado em 30 voluntários de acordo com as instruções de uso. Nos voluntários do sexo masculino, a redução média, somando o tórax e a barriga, foi de 5,6 centímetros. Nos voluntários do sexo feminino, a redução média, somando tórax, barriga, cintura, nádegas, coxas e panturrilhas, foi de 16 centímetros. Uma das voluntárias chegou a reduzir 45 centímetros no total. Além disso, ambos os sexos apresentaram significativa redução da celulite, gordura localizada, flacidez muscular, protuberância abdominal e sintomas psíquicos de depressão, cansaço e estresse. Veja o que fala quem já experimentou o roller Redutore. Eu estou fazendo o roller há uns 4 meses. Claro que a primeira meta que eu procurei foi a redução de medidas, o que eu consegui atingir a partir da 10ª sessão. Eu perdi em torno de uns 40 centímetros de medidas. Mas com o passar do tempo que eu pude observar que o roller trazia, era, além da redução de medidas, um benefício pela ativação da circulação sanguínea. Eu pude notar uma diminuição na minha celulite, um aumento na minha função renal e principalmente um alívio nas pernas pelo fato de eu ter varizes. Então eu acho assim, o roller super indicado para pessoas que querem reduzir medidas e também que têm problemas de cansaço nas pernas. Eu estou fazendo roller há em torno de mais ou menos 13 meses e estou muito satisfeita porque eu encontrei algo que eu busquei nas academias, claro que faz super bem, mas que reduz gorduras localizadas e celulite. Então são partes do organismo da mulher, do corpo da mulher que a gente gostaria de melhorar e que realmente só um trabalho bem específico, bem localizado mesmo te traz esse resultado. Então eu reduzi assim de 10 a 20 centímetros em 2 semanas, o que me deixou muito satisfeita. Além da redução, ele firma a musculatura. Então, como eu já praticava exercício físico, eu considerei assim que a minha redução foi muito boa, porque eu já tinha uma musculatura preparada e consegui assim um resultado muito legal. Outra vantagem que eu acho é que ele não exige tanto esforço da pessoa e a gente pode vir fazer o exercício, fazer a massagem, voltar para o trabalho, sem assim tanta transpiração, tanto esforço da pessoa, sem cansaço também, né? Melhora muito a circulação, a celulite, gordurinhas localizadas, a gente consegue eliminar assim com uma facilidade muito boa e a pele também, a pele fica muito mais macia, sabe? Muito lisinha. Então eu achei assim espetacular, não conhecia esse aparelho e me trouxe um benefício muito grande, redução, firma a pele, tonifica a musculatura, também ele alivia muito a tensão, o estresse, né? Final de expediente ou final de semana a gente já está com os ombros tensos e aí a gente fazendo meia horinha de roller, realmente a gente atinge assim, objetivos muito bons de equilíbrio corporal e também equilíbrio mental, né? Operando o roller Redutore. Antes das sessões, instrua o cliente a realizar uma harmonização respiratória antes e durante a sessão. Isso é feito respirando-se profunda e lentamente. Recomenda-se ir ao banheiro. Funcionamento: ajustando o painel. Operar o roller Redutore é bastante fácil. Primeiro, ajuste o tempo e início da operação. Para isso, ligue o painel na tecla On/Off. Depois, programe o tempo da sessão pelas teclas de ajuste do tempo da sessão. Então, acione a tecla Start para início da operação. A cada minuto decorrido da sessão, soará um sinal curto, indicando o momento certo de troca da posição
de acordo com o tempo definido para a mesma, que pode variar de 2 a 5 minutos. A interrupção da operação pode ser feita com o toque na tecla Stop ou desativando a chave On/Off. Em ambos os casos, o tempo no visor digital voltará para aquele programado no início da sessão. No caso de um corpo estranho bloquear a rotação normal do rolo massageador, a operação será interrompida por meio de dispositivo de segurança com sensor, localizado na sua base posterior. Tão logo o corpo estranho seja retirado, o aparelho volta a funcionar. Durante as sessões, sempre que for massageado um lado do corpo, em seguida, deve-se massagear o outro lado, mantendo o mesmo tipo de posição. Ordem das aplicações. Você deve seguir a seguinte sequência de aplicação: aquecimento, relaxamento, 1 minuto, planta dos pés. Membros inferiores, 2 a 4 minutos cada posição. Compõe os membros inferiores. A panturrilha, barriga da perna. A parte traseira da coxa. A parte interna da coxa. A parte lateral da coxa. E a parte frontal da coxa. Região dos quadris, 2 a 4 minutos cada posição. Compõe a região dos quadris. As nádegas. A barriga. Esta posição é ideal para combater a barriga de cerveja. E a lateral do abdômen. Posições complementares opcionais, 1 a 3 minutos cada posição. Compõe as posições complementares: costas baixa, costas alta, lateral do tórax, braços. A limpeza pode ser feita com um pano umedecido com suave substância de limpeza e com o aparelho desligado. Cuidado, nunca derrame líquidos no interior do equipamento. Ao final do pacote, tire novamente as medidas do corpo do cliente, a fim de apresentar os resultados do programa. Contraindicações. O uso do roller redutor é contraindicado, exceto sob expressa autorização médica, para os casos de pessoas com doença febril, casos graves de varizes e tromboses, pessoas com insuficiência renal, cardíaca ou respiratória importantes, pessoas com processos cancerígenos. Roller Redutor. Definitivamente nunca foi tão fácil reduzir medidas.